Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre Homem-Aranha Longe de Casa, segundo filme dessa nova saga do Homem-Aranha que agora interage com o MCU. Bora lá? Como de praxe, uma sinopsezinha rápida. O filme aqui mais uma vez estrelado pelo Tom Holland acompanha o Peter Parker pós-eventos de Vingadores Ultimato, querendo tirar umas férias, seja da escola de fato, quanto da vida de herói. Ele então, junto com a turma dele, vai para a Europa, passar esse tempo de férias, só que obviamente isso não vai dar muito certo, Ele vai ser contactado pelo Nick Fury, que vai pedir ajuda dele, para trabalhar com o Mistério, um personagem novo que se diz vindo de uma outra dimensão e que precisa lutar com os elementais, que são seres, oriundos dos 4 elementos principais, água, terra, fogo e ar. Então o Homem-Aranha começa a interagir com esse cara e começa também a suprir um pouco aquela questão que ele está sentindo muita falta do Tony Stark e de como ele vai trabalhar com esse peso, de perder o seu grande mentor. Logo de cara eu falo aqui que é um filme que é realmente um epílogo do que a gente teve em Endgame, Se lá a gente viu realmente a conclusão, quais foram os principais heróis que morreram, qual foi o legado que eles deixaram e mais ou menos a falta de pistas do futuro, Homem-Aranha Longe de Casa ele trabalha já com o pós isso, Ele, logo no início, de uma cena bem galhofona, ele explica mais ou menos o que aconteceu depois que o Tony Stark deu o estalar de dedos, Ele coloca o nome lá para as pessoas que voltaram, do estalo do Thanos. Ele brinca muito com isso, mas ele também tem muito essa questão realmente do apego principal entre o Peter Parker, o Homem-Aranha, e o Tony Stark, A gente vê como ele sente falta, de como essa é importante, como é importante essa relação entre os dois e tudo mais. Então funciona realmente como um epílogo, principalmente para o Homem-Aranha, mas contextualiza o mundo inteiro dentro desse universo. Além disso, é um filme que dialoga, muito mais com o MCU como um todo. No primeiro filme a gente tinha um foco realmente muito mais nas indústrias Stark. Aqui não, a gente realmente vê mais essa expansão, tanto que a gente tem o Nick Fury, que de certa maneira é a grande liga desse universo. Só que a gente vê que também o filme peca um pouco nesse sentido e ele faz algumas piadas nisso, Ele fala toda hora, o Peter Parker, vocês não tinha mais ninguém pra chamar pra essas missões, sabe? Vocês não podiam chamar, sei lá, outro Vingador, porque tem que ser eu. E me lembrou até um pouco Deadpool, Aquela coisa que o Deadpool sempre reclama que não tem nenhum X-Men maneiro pra interagir com ele. A mesma coisa com o Homem-Aranha aqui, não tem nenhum Vingador pra interagir no filme dele. E faz todo sentido nessas piadas, porque é um filme realmente de um tom muito cômico, tem muito alívio cômico aqui e é realmente uma história muito mais leve. No entanto, apesar de ser uma história mais leve, ela tem uma preocupação de amadurecimento do personagem muito grande. Seja em relação a ele como herói, de fato, mas ele como pessoa, A gente tem essas duas facetas sendo muito trabalhadas. O Peter Parker e o Homem-Aranha trabalhados para evoluir. Você tem o Peter pensando mais na figura dele com a interação na escola, que aliás é muito mais trabalhada aqui, a gente vê uma relação muito maior com outros personagens para além do Ned. A gente tem principalmente a relação dele e a MJ sendo trabalhada pra caramba aqui, a personagem da Zendaya. E a gente vê como aquilo ali é importante e provavelmente vai trazer frutos no futuro. Tem também, obviamente, a Tia May, o Rap que volta para esse filme e tem esse papel meio de sidekick dele, apesar de ser meio que a contragosto. Então é interessante ver como ele realmente trabalha esses núcleos menores para desenvolver o personagem mais humano, digamos assim. E por outro lado, a questão do Homem-Aranha, a gente tem todo o conflito interior dele com a falta do Stark, porque agora ele está de fato sozinho. É uma coisa que já tinha sido falada no primeiro filme, do que o Tony Stark fala para ele, no sentido de, cara, você é um amigo da vizinhança, mas você precisa trabalhar, você precisa ter em mente essas responsabilidades do herói. E aqui isso é retomado, Apesar de nunca ter a fala, grandes poderes e grandes responsabilidades, está sempre permeando na história e realmente faz todo sentido e é muito bem explorado nas entrelinhas. É legal ver como realmente esse filme trabalha essa questão de drama muito no subtexto, que é um subtexto forte, apesar de ser um texto principal muito mais voltado e mais pautado na comédia. E ainda nessa questão do amadurecimento do Peter, vale falar que a gente tem também uma preocupação em desenvolver o intelecto dele, que se você acompanha os quadrinhos, você sabe que o Peter Parker é um cara muito inteligente. E aqui nesse filme a gente vê que para além dos grandes poderes e grandes responsabilidades, ele também tem muita questão do não dependa só dos seus poderes. E a gente vê como ele, como Peter mesmo, pessoa, ele começa a desenvolver mais algumas coisas e a gente vê como a insegurança dele também é um tema muito central, porque ele precisa quebrar certas inseguranças e certos receios para que ele consiga salvar as pessoas e resolver os problemas. Então a gente vê realmente essa preocupação do filme de não só trabalhar em poderes,
mas com ele próprio, né? Pensando na mente dele, na maneira como ele raciocina, que é um ótimo raciocínio. Inclusive o rap é um cara que traz muito isso em uma cena específica, não vou dar spoiler, que ele fica admirando o Peter fazendo uma coisa, né? E é muito bacana como tem realmente essa preocupação no filme de trabalhar nessa questão de como ele é um gênio e a gente precisa ver esse gênio ser trabalhado no cinema. E aí, para além do Peter, né, a gente tem, obviamente, um novo personagem aqui, que é o Mistério, né, vivido pelo Jake Gyllenhaal, que é um personagem muito interessante, sabe? Eu acho que ele tem muitas camadas para serem trabalhadas, eu acho que ele entrega coisas legais, né? Ele tem revelações interessantes, tem revelações bombásticas, só que é difícil falar dele sem dar spoilers, então estou pensando em fazer um outro vídeo focando em alguns aspectos que eu particularmente interpretei e gostei do personagem. Mas o que eu posso dizer é que ele tem um arco um pouco batido com outras coisas que a gente já viu nesse universo do Homem-Aranha, mas ele consegue trazer discussões novas que trazem um refresco interessante. E além disso, o ator é muito bom, né? Ele interage muito bem com o Peter. Você vê que realmente passa essa questão de um novo mentor, né? Uma nova esperança para o Peter ter alguém em quem se espelhar e quem admirar de fato. E eles têm uma química legal, sabe? Tem algumas cenas bacanas deles conversando, né, em locais mais informais, tipo bar e tal, que é legal ver como eles trabalham bem. Então, assim, foi uma adição muito interessante, uma adição muito bem-vinda, porque era um personagem que, honestamente, eu não achava que ia dar certo no cinema, um cara com uma cabeça, parece ter um aquário de cabeça para baixo e tal, mas funciona bem e é legal como ele é trabalhado no filme e as camadas que vão se desenvolvendo na medida que os atos passam. E falando em atos, né, vale ressaltar aqui que o filme ele tem um primeiro ato muito arrastado e a princípio eu tava um pouco incomodado com isso, porque eu tava, cara, é sério que a história vai se desenvolver assim? Tipo, tá tão feio, sabe? Feio no sentido de, porra, parece preguiçosa essa história, parece sem graça. Mas aí quando a gente tem um twist no segundo ato, você entende muito do porquê que o primeiro ato é assim e faz todo sentido. É uma parada muito interessante que o roteiro trabalha, né? Então o roteiro tem realmente essa preocupação de tratar os pequenos pontos dos personagens, mas a história macro desse filme, né, do ponto A até o ponto B, né, do início ao fim, você vê como ela é muito bem estruturada e como engana a gente. Se você não pega o twist antes, você provavelmente vai cair da cadeira no sentido de ser muito surpreendido, sabe? É uma coisa bem bacana e que brinca até com a gente como fã, sabe? Porque ele subverte algumas coisas que a gente está esperando de uma maneira tão brusca e faz uma piada com a gente, mas sem quebrar a quarta parede, que eu fiquei, porra, isso aqui é muito bem pensado. E é muito legal como ele sabe trabalhar isso, sabe? Presta atenção, quando virar o ato, você vai ver que a qualidade do filme muda muito no aspecto técnico mesmo. E a história também se desenvolve melhor, porque é como se a gente visse realmente essa passagem de, tipo, um primeiro ato preguiçoso, mas conscientemente preguiçoso, para um segundo e terceiro ato mais trabalhado, porque era necessária essa quebra de expectativa. Então é muito legal como o roteiro se organiza e como o filme, de um aspecto técnico, no sentido de filmagem, efeitos visuais, fotografia e tudo mais, melhora por conta da história que está sendo contada e da maneira como ela está sendo elaborada. Isso é muito inteligente, é muito bacana que o filme fez isso. E aproveitando, né, já que eu falei de termos técnicos do filme, vale ressaltar que a computação gráfica desse filme é muito bacana e é propositalmente brincada, digamos assim. É brincada que eu quero dizer pelo seguinte: você vê que o fundo verde aqui é muito forte, assim, é muito videogame, sabe, o negócio. Mais do que no primeiro filme, que a gente tinha até mais tentando maquiar para realmente, né, questão da efeitos visuais é aquela coisa. Se você não para você trabalhar bem com o seu efeito visual, ele tem que deixar muito realista. As pessoas têm que comprar que aquilo dali é de verdade. E aqui é propositalmente falso. E é muito legal isso porque o desenrolar da trama faz todo sentido para ser propositalmente falso. Só que, por outro lado, é um falso que é muito bem trabalhado. Então a gente vê que são efeitos visuais muito carregados. É um filme muito sobrecarregado, né, de textura, assim, fica feio esteticamente. Você fica meio do tipo, cara, tá muito forte isso aqui, sabe? Você sabe que é mentira, mas combina muito com o que está sendo contado, com o que está sendo trabalhado. Então é uma coisa que eu particularmente não lembro de ter visto tanto, né, essa questão do efeito visual propositalmente carregado para fazer sentido na narrativa. Então funciona muito bem. Mas, por outro lado, quando não precisa ter essa questão de ser propositalmente carregado, ele também funciona porque a gente tem cenas de ação muito fluidas, né? Isso já é uma marca do Peter Parker e do Homem-Aranha como um todo, né? Essa franquia, seja do lado Sam Raimi até agora, são lutas mais dinâmicas e tal, porque o personagem pede isso. Ele é um personagem acrobata, um cara que fica pulando de um lado pro outro e tudo mais, e aqui continua se mantendo.
A gente vê que tem muito trabalho de câmera sendo envolvido aqui nessa questão de fluidez de cenas de luta, então é muito bacana ver como, né, tem um efeito visual super carregado, mas quando ele precisa ser fluido e ser mais orgânico, ele também consegue ser com a ajuda da câmera. Então, realmente, pensando tecnicamente, é um filme muito bom. Bom, pessoal, de maneira geral, acho que o Homem-Aranha Longe de Casa é um filme que funciona muito bem. É um grande epílogo para o que a gente teve até agora da Marvel, mas mais do que isso, é um filme que sabe desenvolver seu herói. Eu entendo quem não vai gostar muito da questão que eu comentei, que é um filme muito mais de comédia do que qualquer outra coisa, porque realmente fica um pouco fora de tom algumas piadas, é um pouco pesado o texto nesse sentido de piada toda hora, mas eu acho que ainda assim a carga dramática e toda a entrelinha que a gente tem aqui, todo o subtexto envolvendo, né, a questão do desenvolvimento do personagem, as inseguranças, os dramas dele e algumas coisas envolvendo até informação e fake news que o filme trabalha, mas eu não comentei muito aqui porque senão ia ser spoiler, é muito bacana, sabe? É realmente um filme que se preocupa em trazer muitas subcamadas, apesar de ter uma camada mais simples e que é voltada para a veia cômica. Então, é um filme muito bom, eu acho que soube trabalhar muito o personagem novamente, estreitou as relações dele com os outros personagens e trouxe um novo personagem, né? Um mistério, que é muito bacana e que traz toda uma questão diferenciada na narrativa no sentido de pensar como contar uma história de uma maneira diferente a partir do visual. E você, já assistiu Homem-Aranha Longe de Casa? Coloque nos comentários o que você achou do filme sobre esse vídeo também. Não deixe de dar um like se você gostou. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, que tá saindo muito vídeo bacana, seja de filme, de série, enfim. A gente fala aqui muita crítica, mas também tem muita opinião, então é sempre bacana você assistir e debater com a gente. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.